Oi, pessoal, vamos dar continuidade à leitura do Ion, do Eurípides. Primeiro episódio, né? A Creusa está diante do templo de Apolo e lá ela conversa com o Ion, que é o rapaz que faz tudo ali no templo. E o Ion pergunta a ela de onde ela veio, né? Pergunta da família dela. Não se antes a Creusa ter uma reação diferente das outras pessoas que costumam ir lá, que ela fica em lágrimas. Um lugar onde as pessoas ficam admiradas, ela chora. E aí o Ion pergunta para ela o porquê disso, né? E ela prefere não responder. Então ele pergunta para ela sobre ela, né? Vendo o que ela pode dizer sobre ela. Ela fala dos pais dela, e são histórias conhecidas pelo Ion, aparentemente histórias conhecidas de todo mundo, né? E ela fala que está ali com o marido dela para consultar o oráculo. Só que o marido dela foi antes para um outro oráculo, né? De Trofônio, né? Quando na nossa leitura chegarmos nesse ponto, vamos ler um pouco sobre o Trofônio, né? Mas ela foi antes do marido porque ela quer fazer uma consulta secreta ao oráculo. Ela quer perguntar sobre o que aconteceu. Ela fala que não foi o filho dela. Ela foi um filho de uma mulher que ela conhece. Uma mulher que, segundo ela, foi pega por Apolo, engravidada por ele, e ela abandonou o filho numa caverna. O Ion, ele fala que não convém perguntar coisas vexatórias aos deuses. Enfim, acusar Apolo de ter feito uma coisa dessa, isso é algo que não convém. O Ion, que antes estava tão receptivo a ela, né, diz isso. Ela disse, então, ela está falando que é uma amiga dela que quer saber o que aconteceu com o filho dela, se vive ou não. E aí que o Ion diz que é uma consulta complicada para se fazer ao Deus. Mas logo chega o marido dela dizendo que escutou do outro oráculo que eles vão voltar para casa tendo um filho deles. Eles que são um casal que não tem filhos. E ele diz que eles estão justamente ali para saber se eles terão filhos, né? Já que eles não conseguiram ter um filho deles. O filho que a Creusa teve antes de Apolo foi antes de se casar com Chuto, com esse homem. Nesse episódio, a Creusa está conversando com Ion. Ion é o filho que ela abandonou, mas ela não sabe, né, que é ele. Ela não sabe se o filho dela vive. Ela foi lá para saber disso, né? E também saber com o marido se ela vai ter um filho com ele. Ela muito menos sabe que aquele rapaz na frente dela é o filho dela. Por outro lado, o rapaz, o Ion, ele diz para a Creusa, que também pergunta para ele onde ele passou a vida, quais são os pais dele. Ele diz que não sabe, não tem pais. Tá? Ele foi criado no templo, foi amamentado pela profetisa,
ele tem um tempo todo para si e lá ele vive muito bem. Ele também não sabe que a Creusa, aquela mulher, é a mãe dele. Só que eles, um não sabe o que o outro é para si mesmo, mas eles se identificam um com o outro por elas estar em busca de um filho, né? Ela diz para ele que o filho foi outra pessoa que perdeu, enjeitou o filho, né? Mas ela diz para ele que está lá em busca de saber se ela vai ter um filho, né? E ele é um filho sem mãe. Ele se identifica com ela por essa busca dela de ter um filho, né? Por saber que se vai ter um filho. Uma coisa que eu gosto de pensar, uma coisa que eu estou pensando a respeito dessa história, aqui, nesse primeiro episódio, é que as pessoas descobrem as coisas pela linguagem, perguntando ao Deus, e o Deus diz uma fala, ele dá um oráculo que é misterioso, que tem que ser interpretado, ou que já diz de algo que está acontecendo e a pessoa não percebe, né? O outro oráculo de Trofone disse para ela que ela e o marido vão voltar para casa com o filho. E só que eles não percebem o quanto isso como isso vai acontecer. Mas vai acontecer. Então tudo se dá por meio da linguagem. Tem coisas que não podem ser ditas, ou não convém ser ditas, como a acusação dela, né, acusação dela a Apolo, de ter tido um filho de forma injusta. Tem coisas que não convém ser ditas, mas o que acontece com os homens se dá através da linguagem, dos oráculos misteriosos que eles recebem, e das coisas que eles ficam sabendo, e das conversas que eles têm entre si, os mortais têm entre si, sem saberem a verdade do que eles estão falando, sem saberem do que eles estão falando. A conversa de Creusa com Ion, eles estão falando de... a Creusa está falando que busca um filho, e o Ion está falando de que não tem mãe, e eles estão falando de coisas que eles não sabem, né? Os mortais, o que eles falam, tem um alcance limitado. Por isso que o Deus Apolo faz as coisas acontecerem e diz que elas vão acontecer por meio da linguagem. Ele diz que elas vão acontecer. A própria linguagem realiza. A Creusa vai ouvir o oráculo e vai buscar entendê-lo, buscar como ele vai se realizar, né? Permitindo que ele de fato se realize, né? Tá? Antes de começarmos a ler, eu gostaria de pegar, a partir desse dicionário aqui, dicionário de mitologia grega, da Ruth Guimarães, situar a história dos antecedentes da Creusa, que é coisa que vai ser citada nesse primeiro episódio, né? A Creusa, ela tem pegando pela tragédia Ion, né? A Creusa tem por avô
pai do seu avô, o Cécropes. Não é pai do seu avô, né? Mas a origem da Creusa é um homem chamado Cécropes. E daí veio, da história dele, veio um bebê, o Erictônio. E o Erictônio teve Erecteu, e Erecteu teve Creusa. Uma história interessante, coisas interessantes acontecem nesses antepassados, tá? Essa linhagem, Cécropes, Erectônio e Erecteu, é o que a gente vê no Íon, na tragédia Íon. Mas, pelo dicionário, tem um intermediário aí, tem mais uma figura aí, entre o Erictônio e o Erecteu, que é o Pandion, né? É um aumento nessa linhagem. Esse Pandion não está aqui, não é considerado aqui na linhagem da qual Creusa fala na tragédia, né? Por isso eu vou pular o Pandion, eu vou indicar ele, mas a gente não vou ler o verbete a respeito do Pandion, porque não precisa, né? A gente precisa saber sobre brevemente sobre Cécropes, mais sobre o Erictônio, o Erecteu e a Creusa, né? Obviamente. Então, rapidamente a gente vai ler esses verbetes e depois a gente vai para a leitura propriamente do primeiro episódio. Então, nosso dicionário, a gente abre aqui, ó, no aglauro, né, na mulher. Vamos ler com calma para entendermos. Existem duas aglauros. Uma é a filha do rei Actaio, o primeiro rei de Atenas, e mulher de Cécrope, de quem teve um filho, Erisicton, e 3 filhas, Aglauro, do mesmo nome que a mãe, né? Herse e Pandroso. Tá? Então, Aglauro, esposa de Cécrope, tiveram 3 filhas, Aglauro, Herse e Pandroso. Tá? A outra, que é filha da primeira, a outra Aglauro, o que aconteceu com a segunda Aglauro? Foi amada por Ares, do qual teve uma filha, Alcipe. Conta-se que Atena foi desejada por Hefesto, que a perseguiu, tentando possuí-la. Atena se esquivou e o sêmen do deus foi fecundar a terra. Dessa semente nasceu um filho, Erictônio. Então, Atena foi perseguida por Hefesto, tentou possuí-la e ejaculou na terra. O sêmen dele caiu na terra, e desse sêmen nasceu Erictônio. A criança, o Erictônio, foi recolhida por Atena, que o criou às escondidas dos deuses. Fechou-o num cofre e entregou-o às filhas de Cécrope, proibindo-as de o abrirem. Esse filho foi fechado num cofre por Atena e entregue a Aglauro, Herse e Pandroso. E as proibiu de ver, né, o que tinha dentro. Pandroso respeitou a proibição.
As outras duas, Herse e Aglauro, não resistiram à curiosidade e abriram o cofre. Assim que o fizeram, fugiram apavoradas, pois ali estava uma criança e em torno dela uma serpente. Ali estava Erictônio e em torno dele uma serpente. Enlouqueceram, precipitando-se do alto de um rochedo da Acrópole. Disse que castigadas por Atena. Então elas não respeitaram a ordem da deusa, Herse e Aglauro, e elas se mataram. Então nós temos aí o Erictônio, tá? É o Erictônio que importa pra gente nessa história, na história de Creusa. O Erictônio vai ser o avô dela. Tá? Esse filho, Erictônio, filho de Hefesto, né? Com a terra. Hefesto fecundou a terra. Aí a gente pula um pouquinho no dicionário. Ó, Erictônio foi um dos primeiros reis de Atenas. Para o seu nascimento, ver Aglauro, Erictônio desposou Praxiteia, homônima da mulher de Erecteu. Que vai ser ou neto ou filho dele, né? Dependendo da linhagem que nós seguirmos, né? Foi pai de Pandion, que o sucedeu no trono de Atenas. Atribui-se-lhe a invenção da quadriga, a introdução na Ática do uso do dinheiro e a organização das Panateneias, festas de Atena na Acrópole. Então esse Erictônio, segundo a linhagem contada por esse dicionário, é pai do Pandion. Mas, de acordo com a tragédia, não existe esse Pandion. O Erictônio é pai do Erecteu. Então a gente vai direto para o Erecteu. E fica melhor a gente saber do Erecteu tendo pela Creusa, pela filha dele. A Creusa. Pegando por essa segunda Creusa aqui, né? Que tem outras. Filha de Erecteu e de Praxiteia. Por ocasião da guerra contra Eumolpo, seus irmãos se ofereceram voluntariamente como vítimas expiatórias. Creusa escapou devido à sua tenra idade. Então, Atenas entrou em guerra contra Eumolpo, né? E os irmãos de Creusa, os outros filhos de Erecteu e Praxiteia, se ofereceram como para serem sacrificados para favorecer o seu povo na guerra. Creusa escapou devido à sua tenra idade. Depois de moça, foi violada por Apolo numa gruta da Acrópole em Atenas, e dele teve um filho, Íon. Aí já segue a história que está na tragédia, né? Ela colocou o menino num cesto e o abandonou no mesmo lugar em que tinha sido surpreendida pelo deus. Íon foi levado a Delfos por Hermes e criado no templo. Creusa desposou Chuto e teve mais 2 filhos, Diomedes e Aqueu, depois do oráculo, né?
Então, só recapitulando. As filhas de Cécrope acharam o filho de Hefesto, Erictônio. Erictônio teve Erecteu e Erecteu teve Creusa. As filhas do Cécrope foram punidas por Atena, né? Por terem visto o que tinha dentro do cofre. Foram levadas a pularem do rochedo, na Acrópole. E as filhas de Erecteu foram sacrificadas em favor da vitória de Atenas contra Eumolpo. Sobrevivendo Creusa. Aí segue a história a partir de Creusa, que foi pega à força por Apolo, engravidou, abandonou o filho na mesma caverna em que foi abusada. Isso é tudo em Atenas, né? Tá bom? Então vamos à leitura. Então vamos à leitura do primeiro episódio. Diz o Ion, que está diante da Creusa: salve, ó rainha, pois tens na estampa tua nobreza, e esse indício dos modos tens na figura. Quem sejas, ó mulher? Quem vê a figura poderia muitas vezes saber do ser humano se é bem nascido. E surpreendeste-me ao fechar os olhos e molhar com lágrimas a nobre face, quando viste santo oráculo de Lóxias. Que te fez afinal tão aflita, ó mulher? Onde todos, ao ver o templo do Deus, se alegram, aqui teus olhos pranteiam. Lembre que no Párodo, o trecho que veio antes desse, o coro, as mulheres que formam o coro, né, estão encantadas com a visão do templo. Mas Creusa está chorando e o Ion pergunta por quê. Ó estrangeiro, não é sem instrução tua admiração por minhas lágrimas. Eu, ao ver este palácio de Apolo, rememorei uma antiga lembrança. Lá tive o espírito por estar aqui. Ó míseras mulheres, ó assodados deuses, qual que justiça temos destruídas por injustiças de reis? Ela fala de uma lembrança que ela teve ante a visão do templo. E fala de injustiças que as mulheres sofrem. Que sem razão te aflige, mulher? Nada. Relaxei o arco, e sobre isto eu me calo, e tu não mais cogites. Creusa muda de assunto, né? Então Ion aproveita para saber quem é aquela mulher. Quem és? De onde vens? És de que pátria? Que nome te devemos dar?
Creusa é meu nome, e de Erecteu nasci, e minha terra pátria é Atenas. Ó residente de ínclita urbe, nascida de nobres pais, tal te admiro, mulher. Tal sorte tive, ó forasteiro, não mais. Né? Tive sorte de ter sido nascida em ínclita urbe e ter nobres pais. Não mais que isso. Ó deuses, deveras dizem os mortais. O que tu queres saber, ó forasteiro? Aí o Ion vai entrar, quer saber dos antepassados dela. O avô de teu pai brotou da terra? Erictônio, mas a raça não me vale. É o filho de Hefesto, né? Que foi deixado no cofre com ordem de Atena para que as irmãs, para que as filhas de Cécropes, né, não vissem. Atena mesma o recolheu da terra, né, com mãos virgens, sem tê-lo parido. O Hefesto correu atrás de Atena, ejaculou na terra. Atena recolheu o rebento e colocou no cofre, né? Ela não pariu, mas ela o guardou no cofre. E doa, como se reconhece na pintura, o Ion alude a uma pintura, provavelmente dessa cena, né? As Cecrópides, para salvar sem ver. As filhas dos Cécropes, né? Ouvi que abriram o cesto da deusa. Mortas ensanguentaram o penhasco. A Atena as fez pularem do penhasco. Seja, que é isso? É verdade ou vã palavra? Quem queres? Não me canso de ócio. O pai Erecteu sacrificou tuas irmãs, ousou imolar filhas vítimas à terra. Erecteu, quando foi numa guerra entre Atenas e os Eleusinos, ele pediu ao oráculo ajuda, né? E o oráculo mandou ele sacrificar as filhas. Ele sacrificou as filhas dele, mas só sobrou Creusa. Única das irmãs, como foste salva? Era criança nova nos braços da mãe. Fenda do chão cobre mesmo teu pai? Golpes de tridente do mar o mataram. Poseidon o puniu. Acertando ele com o tridente e o afundando no chão. Aqui, ó. No curso de uma guerra entre os atenienses e os eleusinos, Erecteu pediu ao oráculo que lhe indicasse o meio de obter a vitória. E este respondeu-lhe que sacrificasse uma das filhas. Erecteu sacrificou Ctônia. As outras filhas se suicidaram. Erecteu saiu vitorioso, mas como Eumolpo, filho de Poseidon, aliado dos inimigos, tinha sido morto na luta, Poseidon obteve de Zeus que fulminasse Erecteu com um raio. Então, nessa luta entre os atenienses e os eleusinos, o filho do Poseidon acabou sendo morto. Talvez pelas mãos de Erecteu. Então, o Zeus deixou Poseidon matar o Erecteu. Com um tridente.
Há um lugar lá chamado Compridas, em Atenas. É a caverna onde Apolo deitou-se à força com Creusa. E Ion pergunta justamente isso para ela. Por que indagas? Lembraste-me algo? Isso aí chegou numa lembrança desagradável para ela. Honram-no o Pítio e os fulgores pítios. Honra, nunca o tivesse eu visto. Os compridas são honrados por Apolo, né? O deus Pítio. E ela desejava nunca tê-lo visto, nunca ter visto essa caverna. O que? Odeias tu o mais caro ao Deus? Não. Conheço um vexame com a gruta. Aí ela está falando mais sobre o que aconteceu com ela. Coisa que ela não queria falar. Que ateniense é teu esposo, ó mulher? Não é cidadão, mas forasteiro de Alhures. Quem? Deve ser alguém bem nascido. Chuto, filho de Éolo e oriundo de Zeus. Como um forasteiro uniu-se a ti nativa? Eubeia é uma cidade vizinha de Atenas. Limitada, qual se diz, por úmidos limites. Tomou-a com lança comum de Cecrópidas. O Chuto ajudou os atenienses numa guerra. Por isso que teve do pai da Creusa autorização para desposá-lo. Indo auxiliar, então obteve o teu leito, como dote de guerra e prêmio de lança. Vens com o marido ou só ao santuário? Com ele, mas tarda na cova de Trofônio. Vamos ver um pouquinho sobre esse Trofônio. Aqui, ó. Trofônio. Havia na Beócia um célebre oráculo do herói Trofônio, filho de Apolo e de Jocasta. É, o Epicasta, né? Que ele está mandando ver Jocasta para saber quem é Epicasta. E que teria sido amamentado por Deméter. Era famoso o oráculo principalmente como... o Trofônio era famoso principalmente como arquiteto. Juntamente com Agamedes, seu padrasto, e Cercion, seu meio irmão, fizeram construções que lhes granjearam grande nomeada na Grécia arcaica, como o quarto nupcial de Alcmena em Tebas. O templo de Apolo em Delfos, coisas que ele fez, o de Posidon na Arcádia, e a câmara do tesouro do rei Irieu na Beócia. A propósito do tesouro do rei Irieu, conta-se que Agamedes e Trofônio dispuseram algumas pedras tão habilidosamente que lhes era fácil penetrar ali às escondidas, e sem deixar traços de sua passagem. E assim carregavam muita coisa do tesouro do rei. Trofônio e Agamedes fizeram um lugar para guardar o tesouro do rei Irieu, mas fizeram as pedras de um jeito que eles conseguiam roubar o tesouro sem que ninguém percebesse. Ninguém os via passar.
Percebido o roubo, então ele roubou o rei Irieu, o trofone. Percebido o roubo e na impossibilidade de prender os culpados, foi consultado o engenhoso Dédalo, um arquiteto melhor ainda, que colocou uma armadilha no aposento. Agamedes foi apanhado e Trofônio, para que ninguém o conhecesse, cortou-lhe a cabeça e carregou-a, deixando o corpo preso. Não dá para saber de quem a cabeça foi cortada, né? Agamedes foi apanhado e Trofônio, para que ninguém o conhecesse, cortou-lhe a cabeça e carregou-a. Ah, então ele cortou a cabeça do Agamedes, que caiu na armadilha do Dédalo. Cortou a cabeça do Agamedes para ninguém identificá-lo. Mas a terra se abriu e engoliu o Trofônio quando ele fugia. No bosque de Lebadeu, onde ocorreu este fato, ficou um buraco. Para ali se levavam oferendas, e foi onde se instalou o oráculo de Trofônio. Tem outra história aqui sobre o Trofônio, uma outra versão. Há outra versão do fim de Trofônio. Conta-se que ele construiu um templo para Apolo. Nessa outra história ele também é arquiteto, com Agamedes. E fim do trabalho, foram ambos ao deus pedir-lhe a paga. Apolo ficou de lhes pagar dentro de 8 dias, aconselhando-os a aproveitarem bem a vida enquanto esperavam. Na 8ª noite, ambos finaram-se docemente, pois que era a morte suave o melhor salário que lhes podia dar o deus. Apolo, o deus das flechas que acertam longe, ele faz os homens morrerem suavemente, quando ele é benfazejo para os mortais, né? Então foi esse oráculo onde foi feito em cima da cova do Trofônio, provavelmente o Trofônio ladrão do rei, né? Onde o Chuto foi consultar. Mas veio em visita ou por graça de oráculos, querendo ter oráculo daquele e de Febo, né? Eu e meu marido viemos em busca do oráculo do Trofônio e de Apolo. Viestes por frutos da terra ou por filhos? Somos sem filho, casados há tanto tempo. Ainda não geraste nenhum e és sem filho. Febo conhece a minha privação de filho. Repara nessa frase dela, que diz não só que do Deus que tudo conhece, mas do Deus que conhece o que fez com ela e que, por tudo conhecer, sabe que ela teve um filho dele e o abandonou. Olha, uma frase que quer dizer tanta coisa, né? Ó mísera, feliz no restante, não és feliz. Tu quem és? Como felicito a mãe por ti? Agora ela quer saber do Ion. Aí o Ion fala sobre si mesmo. Sou dito servo de Deus, e sou, ó mulher, oferta de cidade ou vendido por alguém? Como é que você veio parar aqui? Não sei, senão que me disseram Delóxias. Nós, por nossa vez, te choramos, forasteiro. Ele só sabe o que disseram dele de um oráculo de Apolo, provavelmente. Nós, por nossa vez, te choramos, forasteiro.
por não ter conhecido nem mãe nem pai. Tens residência neste templo ou em casa? Tenho toda a casa do Deus onde der sono. Vieste ao templo ainda menino ou já rapaz? Criança, dizem os que me parecem saber. E que mulher Délfia te criou com leite? Não conheci o mamilo, ela me criou. Quem, ó mísero, condoída, que dor vi. A profetisa de Febo consideramos mãe. Que criação tiveste até tornar-te adulto? Criaram-me altares e hóspede visitante. Tens meios, pois vestes bons mantos. Temos adornos do Deus a quem sirvo. Não te moveste a perquirir a origem? Não tenho, ó mulher, nenhum indício. Mísera a tua mãe, quem quer que fosse. A injustiça a alguma mulher foi talvez. Creusa, sem saber que a mãe de Ion, ela mesma, ela que é se considera uma mãe sem filhos, diz que a mãe dele é mísera. Sofredora. Enquanto o Ion diz que talvez para a mulher que o gerou, ele foi uma injustiça. Sem saber, ele falou o que realmente aconteceu, né? Ele foi fruto da injustiça de Apolo contra Creusa. Feu, outra padeceu o mesmo que tua mãe. Aí a Creusa, tendo ouvido que o Ion foi abandonado pela mãe, diz que uma outra mulher sofreu a mesma coisa. Teve um filho por injustiça e o abandonou. Mas ela não vai dizer que foi ela. Pergunta o Ion: quem? Se partilhasses, me alegraria. Por ela vim aqui antes de meu esposo. Que buscas? Que eu te sirva, mulher. Quero saber oráculo secreto de Febo. Podes falar, o restante nós proveremos. Ouve esta história, mas tenho vergonha. Ora, nada farás, a deusa é sem ação. Amiga minha diz ter se unido a Febo. Ela atribui o que aconteceu com ela a uma amiga. A Febo, mulher nata, não, forasteira, e gerou o filho do Deus, oculta do pai. Uma mulher se uniu a Febo e, sem que o Deus soubesse, gerou um filho dele. Não, ela se vexa de injustiça de varão. Ela mesma não diz, e padeceu misérias. Que coisa ela fez, se ao Deus se uniu?
Ela excluiu de casa o filho que gerou. Ela acabou contando que essa amiga dela fez com o filho a mesma coisa que a mãe do Ion fez com ele. Perguntou Ion: e o filho excluso, onde está? Vê a luz? Não se sabe. Indagarei isso ao oráculo. Tem muito na tragédia conversas entre duas pessoas que têm um vínculo uma com a outra, um vínculo que elas desconhecem. E na conversa fica elas sem saber, elas meio que vão se aproximando, contornando a verdade. Não se sabe, né? Indagarei isso ao oráculo, se o filho da amiga dela está vivo. E se ele não vive mais, como pereceu? Ela pensa que feras mataram o infeliz. Ela soube disso por via de que indício? Ao ir aonde o excluiu, não mais o viu. Quando ela voltou à caverna, não encontrou mais o filho. Havia alguma gota de sangue no piso? Diz que não, mas voltou muitas vezes. Quanto tempo tem a exclusão do filho? Se ele vivesse, teria a mesma idade sua. A gente que assiste fica pensando: como é que um não se toca que está falando do outro? Que o outro é o filho dela. É porque os homens não percebem a verdade. A compreensão dos homens é muito limitada. E se as ocultas Febo o recolheu e criou? Né? Você pensou nessa possibilidade? Dele estar vivo e o Apolo ter pego o filho dele? Com a graça comum, não é justo agir só. Então é injusto o Deus e mísera a mãe. Ela não mais gerou nenhum outro filho. Oi, moi, a sorte consoa com minha dor. A sua sorte, aliás, a sorte da sua amiga, né, de não ter mais filho, ser uma mulher sem filhos, é consoante com a minha, de ser um filho sem mãe. Forasteiro, creio te faltar mísera a mãe. Não me leves ao lamento esquecido. Calo-me, mas termina o que te pergunto. A Creusa quer que o Ion fale da mãe dele. Ele não dá para saber se ele sabe, né, o que dizer. Mas ele responde para ela: sabes o que mais atrapalha em tua fala? O que afeta aquela infortunada mulher? Como o Deus predirá o que quer revelar? Como Apolo vai dizer se o filho dele, feito injustamente, vive ou não? Se isso é algo que ele quer revelar. Como fazer que um Deus, como forçar o Deus a alguma coisa? Sentado na trípode comum da Grécia. É vergonhosa a ação. Não o contestes. Isso que se atribui ao Deus é vergonhoso. É dolorosa para quem padeceu a sorte, para a mulher. Não há quem te dirá essa profecia. Mal visto em sua própria moradia, Febo com justiça fará algum dano a quem te disser.
Desiste, mulher. Não se pede oráculo contra o Deus. Iríamos a esse ponto de ignorância se compelirmos deuses contrariados a dizer o que não querem. Imoladas rezes em altares ou por voo de aves. Se forçamos deuses contrariados, adquirimos inúteis bens, ó mulher. O que dão de bom grado nos é útil. Não convém forçar nem censurar os deuses. Apolo não vai te atender. Muitos mortais têm muitas situações. As formas diferem. A vida dos mortais a custo se descobriria uma única feliz. Palavras do coro, que sempre traz uma visão mais geral, falando que os mortais, quase todos eles, têm vida infeliz. Os mortais passam por situações muito diferentes, né? Umas das outras. E quase todas elas são infelizes. Diz Creusa: ó Febo, tanto lá quanto aqui és injusto com a ausente cujas falas se apresentam. Você foi injusto com uma mulher na caverna, e aqui também é injusto com ela ao não me dar o oráculo. Não salvaste o teu que devias salvar. E adivinho não dirás à mãe consulente, se não mais vive, que lhe dê sepultura, e se vive, venha afinal à vista da mãe. Mas assim devo deixar, se por Deus estou impedida de saber o que quero. Está invocando Apolo, que ele diga para ela o que foi do filho dela. Ela diz que é do filho de outra mulher, mas ela quase não disfarça que é do filho dela mesma que ela está dizendo. Mas, ó forasteiro, vejo aqui o nobre esposo Chuto perto, ao deixar a sede de Trofônio. As palavras proferidas cala ante o marido, que não me veste tratar de sigilo. E a palavra prossiga não por ali onde nós a desdobramos. O marido dela chega e ela pede que ela e Ion troquem o assunto. Com mulheres é difícil para homens, e se boas se misturam com as más, somos odiadas. Tão má sorte temos. Diz o Choto: primeiro de minha fala tenha o Deus primícias e saudação. E tu, ó mulher, por vir tão tarde, eu te infligi terror? Nenhum, eu estava apreensiva. Mas diz-me que oráculo trazes de Trofônio, para que nos mescle semente de filhos? Não se dignou antecipar o vaticínio do Deus, só disse que não sem filho do oráculo estaremos eu e tu em casa. Ele disse que o Trofônio não se antecipou ao oráculo de Apolo, mas disse alguma coisa. Que eles não voltarão para casa sem filho, mas tem uma ambiguidade aqui, porque também pode querer dizer que eles não voltarão para casa sem um filho do oráculo. Ó Senhora, mãe de Febo, com augúrio
partíssemos e nossa anterior relação com teu filho mudasse para melhor. Aí ela pede pela mãe do Febo, Aleto, que partiriam bem caso isso que o marido dela falou acontecesse, e até teria uma melhor relação com Apolo, porque eles querem filhos. Ela está acreditando que o Chuto disse é que eles terão um filho produzido pelos dois. Eles terão um filho, mas não produzido pelos dois. Será um filho realmente do oráculo. Assim será, mas quem fala pelo Deus? Nós aqui fora. Lá dentro, outros cuidam, instalados perto do tripé. Ó forasteiro. Nobres de Delfos indicados pela sorte. O Ion chamou Chuto e Creusa lá para fora do templo. Diz o Chuto: bem, tenho tudo quanto precisava. Poderia entrar, pois, segundo eu ouço, a vítima oferta comum dos consulentes jaz diante do templo. Quero neste dia propício receber o oráculo de Deus. Tu, ó mulher, ante os altares lauríferos com ramos, suplique aos deuses trazer eu da casa de Apolo o oráculo de bom filho. Poderíamos entrar, mas tudo bem, vamos ficar aqui fora. Vamos pedir ao Deus. Mulher, peça a ele para que tenhamos um bom filho. Diz Creusa: será assim será. E se Lóxias quisesse agora reparar seus antigos desacertos, não de todo se nos tornaria um amigo, mas aceitarei quanto ele, Deus queira. Creusa não consegue, como eu falei, ela mal disfarça que o Apolo foi injusto com ela, e não com uma amiga, como ela diz. Caso ele conceda um filho para ela e o marido, ela pode se tornar amiga dele. Ion, diz o Ion, porque afinal a forasteira com injúrias obscuras ao Deus sempre diz enigmas, né? Com essa conversa de que Apolo foi injusto, com essa conversa de que Apolo foi injusto com a mulher, né? Com a Zela, e que fala que até poderia ser amiga dele. Será por amor de quem faz a consulta ou ainda silenciosa do que deve calar? Você está falando por alguém mesmo? Porque você a ama, né? Fala pela sua amiga? Mas que me importa a filha de Erecteu? Está falando, né? Que me importa a Creusa? Não me concerne. Mas em áureo vaso depositarei o orvalho para a aspersão. Cabe a mim, porém, admoestar Febo do que acontece? Ao forçar as núpcias trai a noiva? Ao fazer filhos às ocultas? Essa fala do Ion, ele está tendo consigo mesmo, perguntando para si, por que ela fica injuriando o Deus e dizendo coisas ocultas? Bem, ela não me importa. Então ele se volta ao questionamento da justiça de Apolo. Cabe a mim admoestar Febo, ao forçar as núpcias trair a noiva, ao fazer filhos às ocultas. Ignora se morrem? Não tu. Se podes,
persegue as virtudes, pois todo mortal que se torna mau, os deuses castigam. Como seria justo punir-vos por ilícito, se aos mortais destes as leis escritas? Se, não será, mas usarei o argumento. Se pagasseis mortais por núpcias forçadas, tu e Poseidon e Zeus, que reina no céu, esvaziaríeis templos pagando injustiças. Se auris prazeres além da prudência, sois injustos. Não mais é justo dizer mal de homens, se imitamos os bens dos deuses, mas assim nos ensinam. Seja virtuoso, Deus, assim como os homens devem ser. Mas como punir você, pois foi de você que vieram as leis escritas dos homens? Se vocês, deuses poderosos, forem justos, seus templos serão esvaziados. E não faz mais sentido julgar homens, por eles também serem injustos. Primeiro estásimo do coro. A ti, sem Ilítia, de dor de parto, a deusa do parto, minha Atena, suplico-te, assistida por Prometeu, titã no mais alto cimo de Zeus. Ó vitória venturosa, venha ao templo píteo da áurea sede do Olimpo em voo para as vias, onde o lar de Febo, no umbigo do meio da terra, no tripé celebrado nos coros, profere o oráculo. Tu e a filha nascida de Leto, duas deusas, duas virgens, irmãs augustas de Febo, vinde suplicar, ó filhas. O coro, as mulheres atenienses estão chamando a Ilítia, Atena, Vitória, para o lar de Febo, o templo, bem no umbigo da terra, chamando também a Ártemis. Vinde suplicar, ó filhas, que o prisco ser de Erecteu consiga oráculos puros de Seródia, bela prole. Concedam esse oráculo para Creusa, de que ela tem uma bela prole. Entre os mortais, o imóvel capital de superior nume é de quem brilha frutífero de filhos na sede paterna, o vigor juvenil. Herdada a riqueza recebível dos pais entre os filhos. Apoio nos males, com boa sorte, caro lanceiro traz à pátria a força salvadora. Possa eu ter antes que rica sede de rei, cara criação de filhos caros. Dá-me horror a vida sem filho, reprovo quem queira, possa eu ter com meios medidos vida de belo filho. O bem que é o filho para a mãe. O maior bem que se tem dos deuses é ter filhos em casa. Tem-se apoio nos males. Melhor do que riquezas.
é uma boa criação de filhos. O trono de pã e pedra vizinha, de compridas recônditas, onde 3 filhas de Aglauro palmilham na dança dos pés o amplo verde ante o templo de Palas, sob flautas de vários silvos. Quando flauteias, ó Pan, nas tuas grutas sem sol. Ela está falando da caverna onde Creusa foi pega por Apolo e deixou o filho dela. Foi a mesma caverna onde estão, de certa forma, as 3 filhas de Aglauro. Lembra? As filhas de Cécropes, que abriram a urna onde estava o filho de Hefesto e foram punidas por Atena, que as mandou não fazer isso. Elas estão lá dançando. Essas ancestrais de Creusa dançam no mesmo lugar, foram mortas, né? E dançam no mesmo lugar onde Creusa abandonou seu filho. São dançarinas de Pan. Quando flauteias, opa, nas tuas grutas sem sol, onde virgem mísera gerou o filho de Febo. Mesma caverna. E expôs banquete às aves, e as feras, sangrento pasto, ou traje de núpcias amargas. Nem nos teares, nem na voz das lendas, ouvi terem boa sorte filhos de deuses e de mortais. Filhos de deuses mortais não têm boa sorte. Elas não ouviram isso nem em bordados, nem em cantos. Agora, a continuidade dessa caverna, onde aparentemente as filhas de Cécropes morreram pela punição de Atena, e por causa de Erictônio, né, que é o bebê. E a neta do Erictônio, Creusa, abandonou o filho lá. Tem uma permanência da caverna chamada de Compridas, né, esse conjunto de pedras, a permanência desse lugar na família, nos males sofridos pela família de Creusa. Apesar que o neném abandonado, o neném que estava na urna, é filho de Hefesto, não é da família de Creusa. Aliás, o pai dela foi, o avô dela foi esse neném. Mas as filhas de Cécropes não têm familiaridade com a Creusa, né? Elas o encontraram, abriram ali a caixa sem poder abrir, né? Então é isso.